Olá pessoal, tudo bem? Hoje meu nome é Christian, para quem não me conhece, eu trabalho com turismo já há 29 anos. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência de como ser um agente de viagem de sucesso. Tem uns gatinhos aqui fazendo uns barulhos aqui, mas vocês não esquentam não, que nasceu a ninhada nova, os bichinhos estão correndo para lá e para cá. Então, na verdade, eu vou contar um pouquinho da minha história, que eu comecei a trabalhar com turismo em 1996. Eu fiz um curso de turismo no Senac. Eu lembro desse dia que eu estava saindo de um trabalho que eu tinha, aí eu queria fazer um curso, não sabia do que. Aí eu fui até o Senai, aí o Senai ficava ao lado do Senac, eu fui no Senai, não tinha nada do que eu queria, não ia ter curso nenhum, não tinha previsão, né? Aí eu fui ao Senac, aí no Senac eu fui lá e encontrei esse curso aí de agente de viagem, que ia durar, se eu não me engano, acho que 3 meses, 6 meses, não tenho certeza. Aí eu fiz esse curso, muito bom, bacana, tinha ótimos professores que eram da área do turismo, né? Já há muitos anos no mercado. Isso me ajudou também. Aprender com quem realmente conhece é bem melhor. Conhece assim na prática, né? Tem muitos teóricos aí. E nesse curso que eu fiz eu tive um desempenho bacana, me estudei, me esforcei, porque eu queria aprender para poder, que era uma nova profissão, né? Então eu tinha que me dedicar e eu tive o resultado que nesse curso que eu fiz eu tinha um professor que virou um grande amigo meu hoje em dia. Ele tinha uma empresa de turismo e logo no final do curso ele me chamou para fazer estágio na empresa dele. Foi a melhor coisa que tive, foi um ótimo aprendizado. Ele não trabalhava como agência de viagem. Tinha também atendimento de agência, mas o foco maior era atender a agência de viagem. Existem operadoras e agentes de viagem. A operadora atende a agência de viagem, principalmente, né? E eu trabalhava como representação de operadora de turismo, que na época eu morava em Vitória. Em Vitória não tem muita operadora, né? Normalmente tem mais basicamente a grande maioria aqui no Brasil é Rio, São Paulo, principalmente em São Paulo. Então, como aqui não tem, e os agentes de viagem daqui procuram lá em São Paulo ou no Rio essas operadoras, existem cidades no Brasil que trabalham como representantes. Então, eu era um representante de algumas operadoras, empresa de cruzeiro marítimo, seguro de viagem, aqui no Espírito Santo. Isso, na verdade, me ajudou bastante, que como eu falo, era bem variado, e por a empresa na época ser pequena, não tinha aquela, você vai para esse setor. Não, lá você fazia tudo. Eu acho isso muito bom, porque você tem a oportunidade de aprender vários segmentos. E lá eu trabalhava com locação de carro, locação de trem, cruzeiros marítimos, seguro de viagem, reserva de pacotes, hotel. E isso falando era naquele tempo antigo ainda, que não tinha, eu lembro que eu não tinha computador, não trabalhava com computador nessa época. Trabalhava com aquelas maquininhas de datilografia para solicitar reserva, fazia ali minha solicitação de reserva ou cotação. Cotação é o orçamento, né? Só que no turismo a gente chama de cotização, cotação. Você que vai iniciar não pede um orçamento, peça uma cotação ou uma cotização. Aí eu fazia essa cotação, via aquela máquina que eu tinha, era uma só para 2 funcionários. Aí terminava um, passava a máquina para outro. Muito engraçado hoje em dia você pensar nisso. E passava o fax. Passava o fax e aguardava. Aí tinha aquele prazo de cotação, acho que até 48 horas, dá um retorno. E é desse padrão, 48 horas, 72 horas. Mas chegava, dava para desenrolar. Isso me ajudou bastante, que eu conheci muitos agentes de viagens e tal. Foi muito bom, a gente fazia eventos para os agentes. É bom, essa troca de conhecimento é bom até hoje. Isso existe até hoje, né? Você em eventos, você passar informação para o agente de viagem. Por isso que eu prefiro
hoje em dia, trabalhar com agente de viagem. Na minha opinião, é mais fácil porque eu conheço as pessoas já do ramo, né? Passageiro pode entrar qualquer um na sua porta e você trabalhar com alguém desconhecido, mas no caso do operadora com agência de viagem é bom que você já conhece as pessoas que você vai trabalhar. Então, basicamente que é isso aí. Já trabalhei também, tem uma época que eu fui morar no Rio, trabalhei em aeroporto, Santos Dumont, Galeão, fiz atendimento de aeroporto, na época que não existia esse check-in online, aí o passageiro pedia as cotações, o cartão de embarque, a gente ia lá, a agência mandava pra gente a reserva do passageiro, né? A gente solicitava para a companhia aérea tirar o cartão, botar no assento que ele queria, janela, corredor, meio, antecipar voo em alguns casos. A gente fazia uns malabarismos lá e isso era muito bom. E é bacana essa coisa, como eu falei, né? Comecei lá atrás sem tecnologia nenhuma, e com o tempo as coisas vão melhorando, né? Com o avanço da tecnologia vai acelerando o processo. Hoje em dia uma reserva você no máximo 24 horas aí você já tem um retorno. Em alguns casos você usando plataforma, você tem essa confirmação ali online, tanto do aéreo quanto de hotel, tudo. Essa evolução foi muito boa. E na verdade é o que eu falo, o agente de viagem, tem gente que pergunta qual a necessidade do agente de viagem. O agente de viagem é bom, no caso, para o passageiro, porque se ele tiver algum problema, principalmente quando ele está fora do país, quem é que vai ajudar? Ele não conhece ninguém, não sabe o que fazer. Quando você compra aí pelos online da vida, é o que eu digo, normalmente a plataforma, o sistema te vende, mas na hora de procurar te ajudar, como é que você vai fazer, né? Ou passa a tecla 1, tecla 2 e às vezes não resolve, mandar e-mail e você vai ficar aguardando. Quando você tem um agente de viagem, que eu digo, é o mesmo preço. Raramente pode acontecer, tanto de um lado quanto do outro, conseguir uma tarifa melhor, né? Mas tudo depende ali, normalmente o que varia muito é o aéreo. E aéreo é aquela coisa, uma hora tem, daqui a 10 segundos já não tem mais aquele preço. E às vezes está alto e como uma reserva foi feita e às vezes a pessoa não pagou ou cancelou, aquele valor menor pode ficar disponível no momento. Tudo é questão de sorte nesses casos. Antigamente podia fazer reserva, você ficava 24, 48 horas, até mais, dependendo da distância da viagem, você teria às vezes uma semana aí de reserva. Hoje em dia pagou e praticamente reservou e praticamente tem que pagar. Mas isso por um lado é até bom que o passageiro, se vai, ele resolve logo e não fica enrolando. Tem passageiro que fica enrolando demais, vai em um, vai em outro e a coisa não acontece. Olha o bichinho, esse gatinho, esse bicho brincando e tá. Vamos lá. E é isso aí. Eu lembro quando eu comecei também no turismo, ali uma época que eu saí do aeroporto, eu abri minha empresa de turismo, de representação, né, de operadora de turismo, eu no Rio, isso foi mais ou menos 2009. Nossa, é o que eu falo, nem tudo sempre são maravilhas. Eu lembro que teve a crise ali em 2009, né, época de gripe suína. Mas na verdade eu abri a empresa, eu falo que é o melhor momento para abrir empresa, na minha opinião, em tempo de crise. Por quê? Porque vai estar ruim para todo mundo, então você está começando meio que igual com todo mundo. E a coisa aconteceu, comecei a atender a agência, comecei na verdade alguns casos de nacional, operar direto, pacote para agência de viagem, tempo de cheque, pegava cheque pré-datado, ia ao banco, o banco me trocava esses cheques aí, era tranquilo para mim, meio que seguro. Que eu recebi, se dessem calote no cheque, aí não era comigo, era problema do banco. Mas era mais facilitado
vender pacotes, né? Eu lembro que nessa época de 2009, nessa gripe, poxa, eu peguei uma operadora que eu representava, que ela estava com um pacote tão bom, Bariloche, fretamento. Nossa, e época de inverno, Bariloche vende bem. Pô, e esse ano, eu nessa esperança de já começar bombando, deu tudo errado, porque ninguém queria viajar, né? Argentina, muito cancelamento, muita gente que pagou os hotéis não reembolsaram, queria deixar de crédito, era uma complicação danada, mas eu nem cheguei a vender, porque eu entrei mais ou menos quando eu estava começando essa crise aí. Então já consegui, por sorte, não consegui vender, e o pessoal que queria comprar ficava meio preocupado e não finalizaram nada. Mas esse tempo aí de agente de viagem, trabalhei também em agência de viagem, já trabalhei umas 2, 3 agentes de viagem atendendo passageiro, mas eu sempre gostei mesmo de trabalhar em agência de representação, de operadora, para poder atender o agente de viagem, que eu acho melhor. Porque o agente de viagem já tem informação, já tem um conhecimento básico assim das obrigações dele. A gente sempre dá um reforço, mas a obrigação do agente de viagem é muita responsabilidade. Tem que informar o passageiro, conferir, ver se ele está com passaporte, se o passaporte está na viagem, quando ele vai passaporte está na validade, quando ele vai fazer uma viagem internacional, se tem visto, tem que estar atento a tudo isso, mas com o tempo você aprende. É sempre bom, quando trabalhar ali em agência de viagem, você tem que ouvir o passageiro, deixa ele falar o que ele quer, porque tem gente que agente de viagem eu já vi que ele empurra sem o passageiro perguntar nada o destino que ele acha que o passageiro deve ir. Às vezes a pessoa olha para a pessoa, acha que ela não tem condição de fazer uma viagem ou outra, deixa ele falar, pergunta o que ele pode gastar, o que ele tem em mente, vai ouvindo, vai juntando as informações e depois você dá uma ideia e vai trocando ideia, né? Vocês têm que trocar ideias com o passageiro e deixa a coisa fluir. Por isso que é bom você conhecer bem o destino, é bom você ter informação. Existe no turismo chamado Fan Tour, que você vai até o local, conhece os destinos, conhece o hotel, conhece passeios. É bom você estar indo em eventos, palestras, por mais que hoje em dia tudo é virtual, é sempre bom você ir a esses eventos, conhecer, sempre que possível ir a um Fan Tour. Antigamente era totalmente de graça, hoje em dia você tem que pagar um pouquinho, mas às vezes vale a pena, porque além de viajar você ainda vai ter um conhecimento técnico muito bom e isso é melhor para você atender seu passageiro, né? Eu trabalho com Caribe, sou especialista em Caribe, já fui em vários destinos assim do Caribe. Para mim é super confortável, tranquilo eu tratar com um agente de viagem sobre Caribe, porque eu sei, lembro, tem coisas que eu esqueço, eu falo que a gente vai, mas daqui a pouco você não lembra os detalhes de hotel e tal, mas os passeios, coisas básicas assim, fica gravado na memória, isso ajuda muito. A dica que eu dou é o seguinte: conheça bem os destinos e os pacotes turísticos. Conhecer o destino e os pacotes turísticos são essenciais para você se especializar em algum destino, né? Na verdade, o máximo que você conseguir conhecer de destino é melhor. Mas é bacana você se especializar, você ser conhecido pelo aquilo que você é especialista. Ou em Disney, ou em Caribe, ou Europa, ou um pacote nacional. Tem que ser especialista em alguma coisa, isso é melhor, isso te ajuda. Eu estava lembrando aqui agora de um pacote que eu fechei esses dias até, acho que foi sexta-feira, hoje é segunda. Um pacote que eu fechei de um cliente. Antigamente, quando as pessoas faziam pagamento para a operadora, o cliente mandava para a agência ali o contrato de autorização de débito, do cartão de débito, cópia do RG, cópia do cartão, essa coisa toda. Aí eu fui fazer uma venda. Eu falo, hoje em dia é uma maravilha, né? Eles mandam, a operadora manda o link, eu mando para a agência, que ela manda para o passageiro. Tem lá o valor, o passageiro clica no link, aí ela escolhe como quer pagar e ela bota os dados lá diretamente, não precisa de ninguém saber de informação de cartão de passageiro, isso fica mais seguro para ele, isso é muito bacana. Essa coisa do avanço assim de tecnologia
é muito bacana, principalmente essas questões de voucher. Hoje em dia, voucher, para quem não sabe, é um documento que informa o tipo de serviço que o passageiro tem direito, né? Que ele pagou, que ele tem direito para aquela operadora. Hotel, a mesma coisa, informa quarto, número de passageiros, nome do passageiro. Isso é um voucher, um documento que tem essas informações da viagem do passageiro. E hoje em dia tudo digital é uma maravilha. Antigamente demorava, quando era São Paulo, então, ó, como eu falo, vem de São Paulo, eu morava em Vitória ou no Rio, vinha de correio, às vezes aí tinha um tal de hora certa, eu acho que era da Varig, que chegava no mesmo dia, mas aí o passageiro tinha que pagar uma taxa extra. Hoje em dia é uma maravilha que emitiu, fez, já sai tudo ali online, não tem mais essas preocupações. Então, uma coisa importante que eu acho também é a questão do atendimento ao cliente. Como eu falei, ouça o passageiro, é sempre bom você ser transparente e honesto com o passageiro. Se você tiver de alguma... o preço está esse, você explica para ele por que está esse preço, por exemplo, hotel, informar, tenho esse valor, não queira vender só o mais caro ou só o mais barato. De acordo com o passageiro, você vai adequando e sempre ofereça para ele, às vezes, uma opção melhor, porque às vezes ele tem condição e quer, tem esse apartamento, mas se você quiser frente ao mar, é esse preço, é um pouquinho a mais e tal. Vai explicando, tem passageiro que aceita. Então, hoje em dia, como eu falei, tem ainda a vantagem de tudo ser ele mais facilitado, né? A forma de pagamento. Hoje em dia você consegue pagar em até 10 vezes sem juros. E é bem tranquilo. Muitos passageiros preferem essa forma de pagamento, até quem tem muito dinheiro. Eu não esqueço uma vez um passageiro meu, o cara todo mal arrumado, com os cadastros todo remendado do tênis dele, foi o cara que eu vendi a viagem mais cara na minha vida. O cara fez uma viagem de um mês aí pela Europa e tal, fez uma viagem longa, cara, com hotéis bons. E é o que eu falo, se fosse pela aparência, na verdade, quando eu atendi esse passageiro, eu atendi porque algumas pessoas não queriam atender, porque ele já era um senhor idoso, falava muito e estava mal arrumado. As pessoas desprezaram o potencial do passageiro. Então, fique atento a isso. Não se deixe se levar pelas aparências, que isso atrapalha. Então, uma coisa que eu digo sempre sobre agente de viagem, né? Ser um bom agente de viagem vai além de apenas vender pacotes. É construir relações duradouras e sempre evoluir. Uma coisa que eu digo assim, se você principalmente estiver iniciando, quiser mais informação assim sobre como ser um agente de viagem, eu tenho um e-book que eu vou deixar na descrição. E antes disso, antes de terminar o vídeo, já clica lá, já deixa a sua curtida. Um e-book que chama-se Como Ser um Excelente Agente de Viagem. Você lê bem rapidinho, é bem bacana. Passa lá na descrição, clica que eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza, pessoal? É isso aí, um videozinho. Eu queria fazer mais rápido, não ficou, mas dá para ter mais ou menos uma ideia aí de você, agente de viagem, se você quiser ter sucesso, principalmente para quem está começando, presta atenção nessas dicas aí que eu tenho certeza que isso vai te ajudar. E é o que eu digo sempre, turismo não está só em agência, não é só ser guia, tem um amplo leque, então escolha o que você melhor se adapta, que eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? E não esqueça de se especializar. Valeu, pessoal, um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.